Já se passaram 36 horas aproximadamente, já deu para a gente maturar e sentir quais serão pelo menos inicialmente, as consequências e repercussões daquela patuscada do presidente Jair Bolsonaro frente a mais de 40 diplomatas em Brasília na segunda-feira. Dora, e aí, o que a gente pode tirar desse episódio, hein? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, vocês viram, né, a reação enorme, a reação dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que no momento em que ele aprova o pacote das bondades, o preço da gasolina cai, os aliados deles argumentam, o pessoal do campo político, o pessoal profissional da política, ora, era hora de estar batendo bumbo em torno disso. Não. Aí ela faz aquela cena e o que ele consegue? Ter uma reação. Gente, vocês viram, TCU, STF, TSE, Polícia Federal, Ministério Público, aliás, diante dessas reações, o silêncio do Arthur Lira, Senado também reagiu, do presidente da Câmara, o silêncio ficou ainda mais eloquente, e a encolha também do Procurador-Geral da República, a quem foi cobrado, procuradores, subprocuradores, cobram dele uma atitude no sentido de impedir o presidente de levar a termo aquela ofensiva, de tentar provocar aquele caos do qual falávamos antes, ontem, na verdade. Eu fico pensando, gente, a oposição, pelo menos a oposição partidária, ela é muito acovardadazinha, né? Ela se escora no Supremo, qualquer coisa corre para o Supremo, e fica ali encostada, na hora de votar as coisas, acaba votando com o governo por uma questão de demagogia, de populismo. Aí, se a gente pensar bem, lá o presidente Jair Bolsonaro precisa de oposição, ele mesmo faz oposição. Ele conseguiu, com aquela atitude, uma reação tão forte que é uma reação que, evidentemente, terá rebatimento. Acho que não vai ter nada de consequência, criminalizar, processo, talvez não tenha isso. Mas ele fica isolado naquela tentativa de provocar tumulto por intermédio do questionamento, da desmoralização do sistema de votação brasileiro. Vocês viram? Esqueci. Entre as citações, o governo dos Estados Unidos, que não costuma, inusitada essa manifestação, dizendo que o modelo brasileiro, que o sistema brasileiro é um modelo para o mundo todo. Essa manifestação sobre assuntos internos não é usual. E, na verdade, a gente percebe que a interpretação aí do Departamento de Estado foi que isso não é só exatamente uma questão interna do país, é uma questão institucional e que acaba afetando o equilíbrio democrático. É impressionante, né? Porque, aliás, até muda alguns parâmetros que a gente tinha que talvez sejam equivocados. Quando a gente vê, por exemplo, o presidente criando um fato na mesma semana em que ocorre um escândalo em Brasília, isso é uma cortina de fumaça para a gente não falar sobre o escândalo, sei lá, da Covaxin ou do Ministério da Educação. Ele cria cortina de fumaça até para a gente não falar de coisas que interessam a ele. Então, talvez não tenha estratégia nenhuma. Talvez seja apenas maluquice, pura e simples. E maluquice a gente não consegue entender e nem racionalizar. Então, eu acho difícil que ele gostaria de outra reação que não essa, gente. Parece que é a estratégia mesmo de bagunçar tudo o tempo todo e vamos pra cima, sabe? Ele esperava algum tipo de apoio a partir disso, Dora? Né? Não tem como, gente. Olha, não sei se esperava. Você sabe que essa perplexidade eu compartilho dela e muita gente também. Todo mundo me pergunta, muita gente me pergunta, mas vem cá, por quê? Por quê? Por quê? Se não é producente. Aí outro dia eu estava conversando com o ex-presidente Michel Temer, na semana passada, eu fiz essa pergunta a ele, né? Essa sua experiência e tal. Aí ele disse, quer saber? Ele não sabe fazer outra coisa. E aí eu concluo que é isso mesmo, sabe fazer outra coisa, acha que pode repetir aquela coisa de ganhar a eleição no estilo, esquece que entre uma eleição e outra houve um governo, houve pandemia, houve decepção do eleitorado, houve a soltura do Lula, quer dizer, a permissão para ele se candidatar, enfim, uma série de fatos que mudam, que tornam essa eleição diferente de 2018. Mas como o presidente não sabe fazer diferente,
ele continua insistindo numa toada, assim, contra tudo e contra todos, faz essa aliança no Centrão para se dar bem ali do Congresso, mas, ao mesmo tempo, não aproveita a expertise que o Centrão tem na política, né? De saber por onde as cobras andam e tal, dizer vai por aqui, vai por ali. Não, não houve ninguém e fica essa situação de que esse pessoal político mais experiente meio que não tem a menor, continua falando, aconselhando, mas não tem esperança de que será ouvido, pelo menos de uma maneira consistente pelo presidente. Ele pode fazer aquilo, né, gente? Que ele faz recuos, tal, ameniza, aí se pergunta, mas e aí, então ele mudou de estilo? Não, porque ali na frente prevalece aquela coisa, o estilo faz o homem. Então é isso, não tem uma explicação racional, né? Tem uma explicação aí na personalidade do presidente. E, Odora, sobre as consequências, você já disse que não acredita que haverá consequências práticas, e eu também acredito que não. Mas, no mínimo, é um episódio, até porque há uma jurisprudência criada com a cassação do deputado paranaense Fernando Francischini para que essa espada fique pendurada sobre a cabeça de quem pretende desacreditar o sistema eleitoral, enviar notícias falsas em massa, etc. Pelo menos o presidente não passa a pisar a partir de agora em um solo menos firme. Quer dizer, o TSE olha e fala, olha, essa foi a primeira. Se essa toada continuar, ele não se coloca em risco? Eu acho que sim. A minha dúvida é se ele acha que ele tem essa espada, porque tem, né? Tem essa espada. Já começa a ver, vocês veem manifestações de cobranças, tem muita matéria sobre qual seria objetivamente as medidas que ele poderia tomar e quais seriam as medidas de reação, de impedimento de qualquer outra situação de adiamento, anulação das eleições e tal. Isso começa a ver com aquela manifestação de ontem, gente, vocês viram que era gente, era entidade de todo tipo, gente até que não costuma se manifestar. Isso cria um ambiente cada vez mais de isolamento para o presidente da República, numa tese em que ele queria, ou imagino que quisesse, que começasse a se tornar, não, se não majoritária, pelo menos amplamente disseminada no espectro da sociedade brasileira, e o que ele conseguiu foi o contrário, foi que houvesse, suscitasse, alimentassem manifestações de apoio ao sistema eleitoral, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista técnico, como fez a Polícia Federal, dizendo que, olha, já fizemos investigações, não tem o maior resquício de suspeição. Tribunal de Contas da União, na mesma toada, já fizemos, não há. Então, essa repetição, esse ambiente vai criando isso que eu acho, viu, o Megali, em matéria de consequência, acho a possível, quer dizer, todas são possíveis, a mais provável, a que está no cenário, né? Isso vai minando a capacidade do presidente de fazer aquele fuzuê que ele imaginava, porque, sabe essa coisa? Ele está anunciando há tanto tempo que quer fazer um fuzuê, há tanto tempo dando esses sinais, que ele dá tempo da formação da reação. Quer dizer, como estratégia, é completamente desprovido de estratégia, né? De senso estratégico, porque o fator surpresa ele não tem. Por exemplo, no Capitólio houve isso, né? Naquela invasão. Aqui não há, até porque já houve o Capitólio e há o presidente todo dia dizendo, olha lá, hein, não vou aceitar. E aí dá tempo das pessoas se organizarem no sentido contrário. Eu não vejo nenhum aspecto em que ele possa obter ganhos com esse tipo de coisa.